Na encosta do Monte da Penha, nas margens do Rio de Couros, encontramos um local com uma história tão antiga quanto a da fundação da nação portuguesa. Guimarães, cidade reconhecida pela Unesco como Património Mundial, é um testemunho milenar da simbiose entre o homem e o meio, um manifesto à coragem e à determinação, à resiliência e ao trabalho. Na sua origem, no século X, estabelecem-se elementos que marcaram o devir da vila. A meia encosta do Monte Latito, junto ao mosteiro construído pela condessa Muma Dona Dias, desenvolve-se um burgo. No topo da colina edifica um castelo, ao redor do qual se distribui um núcleo habitacional. Com a doação do condado portucalense, Guimarães torna-se residência oficial dos primeiros condes, deles recebendo carta de foral impulsionadora do crescimento do burgo. Consolidam-se assim dois aglomerados, a Vila Baixa e a Vila Alta, amuralhados em diferentes períodos até ao século XIV, altura em que passam a integrar um único burgo amuralhado. Algumas das torres e troços da cerca defensiva que protegiam a vila ainda hoje são visíveis e fazem parte da paisagem urbana e de muitos dos edifícios que constituem a cidade histórica de Guimarães. No século XII é fundada a Colegiada de Guimarães, primeira colegiada de Portugal. Referente nacional de peregrinação, teve um vasto património urbano espalhado pela região do Entre-Douro e Minho. A partir do século XIII, a proliferação de ordens religiosas, como as de São Francisco e de São Domingos, desempenha um papel relevante no desenvolvimento da vila, fundando e gerindo hospitais, albergarias, gafarias ou leprosarias. Os locais onde se estabeleceram tiveram um forte impacto na morfologia urbana vimaranense, particularmente na urbanização e crescimento no exterior do núcleo amuralhado. Além do património habitacional, possuíam estruturas produtivas como os pelames, na Rua de Couros, administrados pela Confraria dos Sapateiros, sob proteção de São Crispim e São Crispiniano. Ao longo do Rio de Couros, aproveitando os cursos naturais de água numa relação simbiótica entre o homem e o meio, fixou-se a atividade de transformação de cortumes, que, ao longo dos séculos, viria a marcar de forma indelével a evolução social e económica da vila, tanto pela fixação de residentes como pelo estabelecimento de unidades produtivas. Documentos a partir do século XII mencionam o Rio de Couros e evidenciam a ligação dos cortumes ao desenvolvimento da cidade, desde a época medieval até à industrialização, em finais do século XIX, quando Guimarães se destaca como o polo de cortumes mais importante do norte do país. Nesta área, subsiste um diversificado conjunto de antigas fábricas, com os seus pelames, secadouros, espaços de armazenamento, oratórios, casas operárias e casas de industriais, de comerciantes e de negociantes de peles. A matriz parcelar medieval, com lotes longos e estreitos, reflete também a organização social e económica da época. Ruas e vielas ladeadas por um edificado tipologicamente diversificado, mas com grande unidade formal, são rematadas por largos e praças, algumas ainda delimitadas por casas alpendradas. Geralmente as casas são compostas por rés do chão, construído em alvenaria de granito, destinado ao comércio, aos ofícios ou ao armazenamento. Os pisos superiores construídos em madeira, com paredes em taipa de rodízio e de fasquio, são destinadas à habitação. Para otimizar o espaço das casas, era ainda usual a construção de pisos em ressalto, conquistando área a cada andar, bem como a construção de balcões e passadiços lançados sobre as ruas. Fruto de um trabalho permanente, preciso e cuidado de conservação e de recuperação, persistem estes elementos. As técnicas e os materiais de construção ancestrais, como a taipa, as fachadas revestidas a talha ou ordósia, as tintas de óleo e de cal, constituem uma parte fundamental do valor universal excepcional e da singularidade de Guimarães. Guimarães é um exemplo de uma urbe medieval que evoluiu ao longo dos séculos, mantendo a sua integridade e autenticidade. A preservação e a adaptação do seu património arquitetónico e cultural são apontadas como exemplo de boas práticas. Guimarães vive-se, sente-se e transforma-se. Aqui, passado e presente entrelaçam-se numa dança contínua que fortalece o espírito do lugar. Guimarães é património mundial.